Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o primeiro vídeo dessa sexta-feira, uma sexta-feira que começa aí bastante movimentada. Sexta-feira queremos comentar sobre os bastidores da Vasco TV, um bastidor de arrepiar. Vamos trazer aqui tudo o que rolou no vestiário após e antes a partida entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, partida que confirmou a classificação do Vasco da Gama para as semifinais da Copa do Brasil. Além disso, falando em Copa do Brasil, ontem tivemos definido o adversário do Vasco da Gama nas semifinais, e é claro, a gente vai também falar sobre isso aqui com vocês. Além dessas, muitas outras novidades, tem informações aí sobre os números desses atletas hoje que vestem a camisa Cruz Maltina. Tem também informação sobre a questão do garoto Ryan, que pode até ser multado pela diretoria do Vasco da Gama por conta da expulsão sofrida no jogo dessa última quarta-feira. Temos muitas novidades, muitas informações a trazer aqui agora nesse Acorda Vascão. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós queremos muito nessa sexta-feira chegar, enfim, à marca dos 139 mil inscritos. Está aparecendo agora na imagem a vocês quantos inscritos estamos nesse momento. Você aí, meu amigo, que chegou aqui pela primeira vez, eu peço para você primeiramente assistir ao vídeo com calma, tranquilidade. E caso curta de fato o nosso conteúdo, você lá no final do vídeo se inscreva no nosso canal. Já você aí que está aqui diariamente, essa é a hora, meu amigo. Ajudem aí o nosso trabalho e faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso canal e também automaticamente cresça o número de nossos inscritos. Então se inscreva, além disso, curta o vídeo, compartilhe. Vamos que vamos, porque realmente é muito importante sua ajuda aqui no nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando sobre algo até engraçado que rolou ontem, tá? O elenco do Vasco enfrentou a equipe do Atlético Paranaense na quarta-feira e todo o grupo ganhou folga ontem, quinta-feira. Hoje o grupo volta a jogar bola no CT Moacir Barbosa, volta a treinar, né? Teremos treino hoje, sexta-feira, sábado e domingo enfrentaremos a equipe do Flamengo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo também muito grande, muito importante, muito decisivo. Vasco que com a vitória do Internacional, um jogo atrasado no meio dessa semana, acabou caindo para a 9ª colocação. Então o Vasco hoje já volta completamente em suas forças para o Flamengo. Mas ontem, com essa folga que rolou, o Pablo Verratti, que é muito amigo do Zé Gabriel, teve aí a oportunidade de tirar um dia de folga ao lado do seu ex-companheiro de Vasco da Gama. Tá aparecendo aí na imagem a vocês a família, né, dos dois, tanto o Verratti, a sua esposa e o seu filho, como também o Zé Gabriel e a sua namorada juntos ontem em Curitiba, no Paraná. Um momento legal aí de ambos, tirando esse momento de folga o Verratti para curtir junto com o Zé Gabriel. O Zé que hoje, né, é um atleta que pertence ao Vasco, porém que está emprestado ao Curitiba, ao Coxa Branca, grande amigo aí do Vasco da Gama, olhando por esse lado de torcidas organizadas. Mas falando um pouquinho sobre o que rolou nessa quarta-feira, né? O Vasco enfrentou a equipe aí do Atlético, conseguiu essa classificação tão importante, recoloca o Vasco da Gama novamente numa semifinal, depois de exatamente 13 anos. É um jogo que marcou muito esse elenco do Vasco da Gama com relação a números de alguns atletas, como por exemplo, com relação a Pablo Verratti. Com esse gol marcado, o Verratti ele se tornou o primeiro em participações em gols entre todos os jogadores da Copa do Brasil, com 7. O primeiro em gols marcados, com 6 gols. O primeiro em gols de cabeça, com 3. O primeiro em finalizações realizadas, com 20. O primeiro em conversão de chances claras, com 80%. Primeiro em duelos ganhos, com 68 duelos ganhos. E o primeiro em duelos aéreos ganhos, com 41 duelos aéreos ganhos. Os números de Pablo Verratti, de fato, são algo assim impressionante.
Além do Verratti, que marcou o gol, o Piton também chegou a números muito bons entre todos os laterais da Série A do Brasileirão. O Piton hoje, desde a sua estreia pelo Vasco da Gama no ano passado, ele é o primeiro em assistências com 14, é o primeiro em participações em gols com 21, é o primeiro em passes decisivos com 157, é o primeiro em passe para a área, né, com 471 passes para a área, e é o primeiro em cruzamentos certos com 170 cruzamentos certos. Assim, tanto do Piton quanto o Verratti, os números desses atletas do Vasco da Gama são de fato surreais, assim como também o número do Hugo Moura. Os números do Hugo Moura, que nessas últimas 3 partidas que teve contra o Atlético Paranaense, que foi o seu ex-clube, parece que ele se transformou num grande jogador. Parece que ele dentro de campo fez questão de entrar e falar assim: eu vou mostrar para esses caras que eles perderam um baita de um atleta. E o Hugo Moura tem números impressionantes nesses 3 jogos contra o Atlético, 2 jogos pela Copa do Brasil e um jogo pelo Campeonato Brasileiro. As 3 partidas, o Hugo Moura teve um gol, teve uma finalização apenas bloqueada, 3 cortes, 4 interceptações, 11 desarmes. De 30 duelos no chão que ele disputou, ele ganhou 19. De 92 passes que tentou, ele acertou 79. Ainda teve 2 passes decisivos, uma grande chance criada, 3 faltas sofridas e teve ainda um gol anulado. O Moura foi um atleta que não marcou, aliás, ele marcou falta, né? Mas ele sofreu um número de faltas grandes ainda. Foi um jogador que participou muito até na fase ofensiva do Vasco. E é claro, olhando aí para um dos principais atletas desse elenco, não podemos esquecer de Léo Jardim, que também tem números impressionantes. Com mais o pênalti defendido, o Léo Jardim chega ao seu 3º pênalti defendido em 32 jogos com a camisa do Vasco. Mas é importante lembrar que são 3 pênaltis defendidos em disputa. Pênalti contra a Fortaleza, pênalti contra a Água Santa e agora pênalti contra o Atlético Paranaense. Além disso, são 129 defesas, 66 defesas em finalizações na área, 74% das bolas foram defendidas por Léo Jardim, que foram ao gol do Vasco da Gama. Hoje, Léo Jardim é o goleiro da Série A do Brasileirão, com mais defesas e pênaltis defendidos por torneios nacionais em 2024. Esse é o Vasco. É o Vasco do Verratti, é o Vasco do Piton, é o Vasco do Léo Jardim. É um Vasco que hoje está se acostumando a voltar a ser grande. Um gigante, ele nunca deixa de ser gigante. Ele pode dormir, mas uma hora ele acorda. E parece que esse gigante Vasco da Gama, meu amigo, ele enfim acordou. E a gente fala isso através das falas dos próprios atletas do Vasco. A gente viu um Verratti na quinta-feira, a gente chegou a comentar isso com vocês ontem, né? Que disse aí após a partida sobre o tamanho do Vasco, a camisa do Vasco. Ele disse, né? Usar esta camisa é algo muito grande, muito bonito, mas a gente tem que entender que a responsabilidade de usar esta camisa é imensa. Falei no vestiário, que estamos acostumados a sofrer. Então hoje ficamos com um resultado adverso, com expulsão. Conseguimos o gol, aguentamos todo o segundo tempo e falei que ninguém está acostumado a sofrer mais que nós. É a hora para que a gente comece a desfrutar. Porque no ano passado sofremos muito, mas com coragem, nos momentos ruins, se fez muito forte. Além disso, o próprio Léo Jardim também fala após a partida. Eu acho que para o Vasco e para a gente é muito importante. Eu acredito que a gente está conseguindo resgatar a essência do que é ser Vasco. Independente da circunstância, a gente conseguiu manter a cabeça no lugar. E essa é a realidade. Esse elenco merece, por tudo que passou no ano passado, por tudo que já passou por esse ano, eu tenho certeza que muitas coisas boas virão para o torcedor. E só para exemplificar, a palavra de Paulo Henrique, as palavras de Paulo Henrique, após a partida contra o Atlético Paranaense, ainda dentro do gramado, na minha opinião, representa exatamente isso que eu estou falando a vocês. Esse sentimento, essa entrega, essa vontade de querer ir buscar grandes coisas. Cara, eu acho que dia após dia, jogo após jogo, essa equipe ainda demonstrando a força que tem. Hoje, uma atmosfera totalmente desfavorável, perdendo de 2-0 com um jogador a menos. Hoje, a gente viu mais uma vez a força do grupo, a força de cada um aqui dentro, se dedicar de correr um pro outro, se entregar ao máximo e vamos coroar com essa classificação. Glória a Deus porque esse grupo trabalha pra caramba, se entrega, se dedica muito e eu tenho certeza que Deus tá olhando pra nós e hoje nos recompensou com essa classificação heróica da forma que foi. Glória a Deus e vamos que vamos. É desse jeito, meu amigo torcedor, é essa entrega, é essa vontade, é esse a mais que hoje o elenco do Vasco consegue entregar.
Mas infelizmente esse a mais acaba passando um pouquinho dos limites e quarta-feira o garoto Ryan, ele passou um pouco. Ele que veio de 2 jogos muito bons contra a seleção do México, no amistoso que rolou da seleção brasileira sub-20, marcando 2 gols em 2 partidas. Acabou sendo infantil, imaturo e foi expulso. Uma expulsão que poderia sim ter prejudicado e muito o Vasco. O Ryan, através das redes sociais, ele fala, ele diz, pede até desculpa, né, ao torcedor vascaíno. Ele até fala, a vontade de vencer na justificativa para um descuido desse poderia ter comprometido o objetivo da equipe. Lição aprendida, vamos seguir. Então ele pede desculpa, ele até fala, gostaria também de me desculpar com os meus companheiros e com o torcedor vascaíno pelo meu erro no lance da expulsão. Mas a situação para o Ryan dentro do Vasco não tá tão boa assim, tá? Que a informação aí que tivemos é que a diretoria do Vasco da Gama hoje internamente está estudando, é algo que ainda está sendo conversado, de dar uma advertência ao Ryan, ou até mesmo uma punição administrativa, uma punição interna, por conta do que rolou. O próprio Rafael Paiva, ele deu uma bronca no Ryan após a partida, a gente vai trazer as falas aí a vocês. Ele cobrou um equilíbrio psicológico maior desse elenco, e realmente o Ryan se desequilibrou completamente, o Vasco hoje exatamente por conta da expulsão, e foi algo que jamais poderia ter acontecido num jogo tão decisivo quanto esse, possa ter que buscar aí um tipo de punição ao Ryan. O próprio Verratti, através das redes, ele diz, bora moleque, tamo junto, os erros farão você crescer mais forte, pra cima todos juntos, mas é algo que sim tem que ser debatido, tem que ser conversado, e a gente traz as palavras aí de Rafael Paiva sobre essa atitude do Ryan, que poderia ter comprometido muito essa fase de mata-mata e a eliminação, ter custado a eliminação do Vasco da Gama. A gente falou com ele mais agora, no final do jogo, pós-jogo. A gente sabe como é difícil esse momento, né? Para o jogador que sai, a responsabilidade ela é gigantesca, né? Então o Ryan sabe dessa responsabilidade. Apesar de ser jovem, ele é um atleta experiente, é um jogador nível de seleção brasileira. Então a gente sabe que ele está no momento de amadurecer, são erros que podem facilmente não serem cometidos, né? A gente sabia que o jogo ia estar muito quente, a temperatura do jogo ia estar muito alta, por tudo que aconteceu no primeiro jogo também, pela fase da competição, pelo jogo de mata-mata. A gente falou muito sobre isso e eu acho que ele não conseguiu se controlar, eu acho que ele errou mesmo, mas tenho certeza que é um atleta que tem muito potencial, está evoluindo, apesar do erro, ele está no caminho da evolução. E eu acho que o que vale é o espírito do grupo que ficou, do quanto a gente sacrificou por ele também, porque a gente sabia que se a gente fosse desclassificado, o peso ia ser muito grande em cima dele. Então foi um sacrifício a mais que a gente fez para a gente passar e amenizar um pouquinho essa situação do Ryan. Meu amigo, realmente é tenso, né? Ryan deu mole, foi extremamente infantil, jamais poderia ter feito isso daí. Mas página virada. O que importa é que passamos. O que importa é que estamos na semifinal da Copa do Brasil. O que importa é que o gigante acordou. E o clima no vestiário desse jogo entre Vasco e Atlético Paranaense, olha, meu amigo, de fato é de arrepiar. E a gente traz aqui agora a vocês os bastidores da Vasco TV. Tanto do antes quanto do após. Os melhores momentos a gente traz aí para você se arrepiar junto conosco. Chegou o nosso momento! O nosso momento é hoje! Mentaliza isso! O nosso momento é hoje! Vamos lá e vamos classificar! O que vai acontecer hoje, no final do jogo, depende de nós. Só depende de nós, de ninguém mais. Esquece. Depende de nós. Nós vamos fazer merecedores do que aconteça hoje. Depende do trabalho que vamos fazer no campo. Rapaziada, hoje hay que tirar el personalismo de lado. Eu tiro mi camisa no jogo e me pongo la camisa de Diego y de Max. Mas ele tira su camisa y se pone la camisa de Forza. Es la única manera. Es la única manera. Junto, rapaziada. Junto. Es una responsabilidad muy grande que esta camisa. Muy grande. Esta camisa es lo que pesa. Entonces a gente tem que representar hoje dentro do campo. Tem que representar e tem que salir a ganhar o jogo. Ver o Michael com o nariz quase quebrado ali, jogando e metendo a cabeça na bola, e a gente correndo, e carrinho, se jogando na frente da bola. Esse grupo é sensacional. A gente merece coisas maiores. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Meu amigo, é desse jeito, é dessa forma, é Vasco. Inclusive, gostaria muito de parabenizar o zagueiro Maicon, que mais uma vez se prova o porquê hoje ele está aí,
diante de tantas críticas, diante de tantas pancadas que ele levou do torcedor vascaíno novamente nesse ano de 2024. Maicon volta a se superar, volta a ser uma peça importante, volta a ser um pilar de liderança e volta a ser um jogador importante para o Vasco da Gama. Que loucura! Há 3, 4 meses atrás a gente não queria ver o Maicon pintado de ouro. Hoje o Maicon é titular absoluto desse sistema defensivo ao lado do João Vitor. É um jogador que quarta-feira estava jogando com o nariz fraturado. Olha que loucura. Eu não posso nem mostrar a foto aqui a vocês do nariz do Maicon, que eu posso até ser bloqueado pelo YouTube, de tão feia que tá a imagem do nariz dele. Ele levou ponto no nariz. O nariz dele estava aberto. Ele jogou os 90 minutos de jogo com o nariz aberto. Isso é Vasco, cara. Isso é muito Vasco, é muita entrega. Desse jeito aí, me desculpe, sei não, hein? Acho que pode pintar coisa boa. Ontem tivemos aí o Atlético Mineiro empatando com o São Paulo. O Atlético venceu o jogo no Morumbi, então com isso o Atlético está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. E o Flamengo vencendo o Bahia, 1-0. No agregado ficou 2-0 e o Flamengo passou também de fase. Então com isso teremos Atlético Mineiro e Vasco no lado da chave e Corinthians e Flamengo do outro lado da chave. As partidas estarão acontecendo na semana do dia 3 e do dia 17 do mês de outubro. Então é bom a gente ficar de olho. O sorteio deve ser aí nessa próxima semana, ou daqui no máximo a 2 semanas. É Vasco e Atlético Mineiro nas semifinais. Ainda não temos ideia de onde será o jogo, assim, onde será o jogo de ida, onde será o jogo de volta. O certo é que é Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco enfrentou o Atlético Goianiense nas oitavas, enfrentou o Atlético Paranaense nas quartas e vai enfrentar o Atlético Mineiro nas semis. Será que a gente vai passar o carro nos 3 Atléticos do futebol brasileiro? Deixa aí a pergunta. Deixa aí a resposta e eu deixo aqui a pergunta. Certo? É adversário definido? Gostaria sim. Preferiria o São Paulo, vou ser muito sincero, tá? Acho que o São Paulo é uma equipe que tem um grupo melhor. Taticamente está mais organizada do que o Atlético. Mas o Atlético tem mais jogadores decisivos. É Paulinho, é Hulk, é Scarpa, é Bernard. É muito jogador bom numa equipe, é muito jogador bom no sistema ofensivo. Jogadores que podem decidir um jogo a qualquer momento. Isso é problema. Mas confio aí no Paiva, confio nesse elenco do Vasco, confio na vitória sim do Vasco da Gama sobre a equipe do Atlético Mineiro. Não é nenhum bicho papão. Não à toa, no ano passado a gente venceu eles no Maracanã, 1-0. Hoje temos um elenco até melhor, principalmente se Jair e Paulinho voltarem, e no jogo de volta Jair e Paulinho podem estar à disposição do técnico Rafael Paiva. Mas assim, vamos com calma, vamos esperar, muita coisa ainda vai rolar pela frente, certo é, adversário definido é Vasco e Galo, Galo e Vasco nas semifinais da Copa do Brasil. Gente, fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa sexta-feira e já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante. Contamos com você, se inscreva, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento e, como é claro, sempre falamos aqui, saudações vascaínas.